prepara, meu irmão. Os olhos do Senhor tudo vê. Ele é o teu provedor. Oh, glória, pega a sua Bíblia comigo, por favor. Isso, dá lugar para o Espírito Santo, irmão. Nós estamos em uma festa, igreja. Oh, aleluia. A graça de Deus está nesse ambiente. Tu vai ficar olhando a graça ou tu vai se envolver com ela? Nós estamos numa festa. A graça de Deus está nesse ambiente. Eu já entendi o mistério. Leia comigo, por favor, o livro de Atos, capítulo 2, verso 1 e depois o verso 4. Aleluia. Verso 1 e verso 4. Glórias a Jesus. Oh, aleluia. Glórias a Jesus. Quantos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Vamos ler então. Verso 1 vai dizer: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Aleluia. Apenas até aqui. Irmãos, eu quero ser bem simplório na minha forma de trazer a didática mediante ao contexto histórico. Esse é o meu desejo. O que acontece aqui em Atos 2 é aquilo que mesmo lemos no nosso cartaz: festa da colheita. Se cumpre dia dos Pentecostes. O que acontece aqui é que 50 dias antes, Jesus ir junto aos céus. Ele que outrora ressuscitou, habitou ali por alguns dias, ensinando, dando aos apóstolos o que eles deveriam fazer ao final do seu cumprimento. E ele vai ensiná-los, os apóstolos. Ele vai trazer tudo aquilo que eles precisavam aprender para dar continuidade. Só que a ordem dele, mediante aos seus ensinos, mediante as suas instruções e direcionamento, porque é isso que Jesus faz. Jesus dá direcionamento aos discípulos que agora serão apóstolos. Não apenas eles, mas também estes que estavam ali, não apenas os discípulos, mas também os que seguiam a Jesus, deram continuidade. E ali a gente já sabe que nasce a igreja primitiva, mediante aos ensinos. Porém, dado então no capítulo 2, de fato se concretiza o nascimento da igreja primitiva, aonde isso tudo se encaixa mediante aquilo que Jesus ensina. E agora ele vai dizer assim, ó: eu vou para o Pai. Mas há um direcionamento aqui, todo direcionamento de regra, de como poderia fazer, de como deveria fazer. E junto às casas, pregai o evangelho, falai, convertei, e se houver enfermos, colocai a mão, e em nome de Jesus expulsarão demônios, curarão os enfermos. Tudo isso é o direcionamento de Jesus para os discípulos, futuros apóstolos. O que acontece é que ele vai dar apenas não a orientação, mas ele vai deixar um segredo. E o segredo é: eu vou para o Pai, mas enviarei a vós o Espírito. E o que faz a gente entender é que enquanto Jesus está presente ali, não há presença ainda da descida, manifestação do Espírito. Então a gente entende que para que haja essa manifestação, ele precisava ir. Quando ele vai,
e todos presentes ouvem testemunhos para a sua ida, aí sim há um direcionamento para a descida do Espírito. Qual é o direcionamento para a manifestação do Espírito? Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Eles não poderiam fazer o cumprimento do ide para outras regiões, outras nações. Eles deveriam ficar em Jerusalém. Essa era a ordem. E junto a essa ordem vem algo que muitas vezes não gostamos de praticar, que é a obediência. Dentro da obediência existe uma demanda. E que demanda existe mediante a obediência? Espera. Obediência sempre vem de mão dada com a espera. Obediência muitas das vezes nos freia. Obediência faz a gente fazer aquilo que muitas vezes não concordamos, mas precisamos fazer. Porque obedecer aquilo que eu concordo é muito fácil. Mas na maioria das vezes a obediência está atribuída àquilo que eu não acho necessário, mas que eu devo obedecer. Entenda que os discípulos não viam nada diante dos seus olhos e debaixo do seu nariz. Assim como eles, também somos humanos. E como humanos, achamos muitas vezes que sabemos como se dará as coisas, quando na realidade não sabemos. Mas Jesus sabe. Mas Jesus conhece. E o direcionamento de Jesus é: fique em Jerusalém. A ordem de Jesus é: fiquem parados, estagnados em Jerusalém, ou seja, cerrados, para que haja uma direção. Ele não está dizendo vocês ficarão para sempre. A ordem é: por um tempo fique em Jerusalém. Quem está a fim de sair, está atônico para poder evangelizar. Quem está atônico para ir para outra cidade, o momento não é vá, o momento é fique. Por quê? Porque todo fique de Jesus nos prevê, nos prevenirá, nos trará prevenção de alguns males que não vemos. E qual é o males? Os males é que, embora eles quisessem sair, ainda que seja pelo nome de Jesus, eles ainda não estavam autorizados, eles ainda não estavam revestidos. E o que é revestido? Revestimento é você já de roupa colocar uma outra possessão de roupa. Isso é revestimento. Por exemplo, os soldados, eles usam uma roupa fina por dentro antes de colocar toda a sua farda. Por dentro já há uma roupa, e agora ele precisa colocar a sua farda. Ou seja, o soldado, ele tem um revestimento. Há uma farda, e em cima da farda tem outra coisa. O que é? As armaduras, o colete, o capacete, sobre a roupa, a parte do pé tem revestimento, a parte do joelho tem revestimento, a parte das mãos tem revestimento, a parte do coração tem revestimento. O que Deus está dizendo é: não vá, porque se vocês forem sem autorização, vocês irão se quebrar, vocês não cumprirão o propósito, vocês não estão autorizados. Não é porque eu não quero que vocês vá, mas para que vocês vá, é necessário a descida do revestimento, porque a guerra que vocês vão encontrar lá na frente é muito grande, e com essa roupa fina de camada de coragem não vai ser o suficiente. Receba a minha orientação. A orientação é: fique na espera desses 50 dias. Nesse período de 50 dias começa então uma das festas principais. Diante desses 50 dias
tem a expressão 50º. Dentro dessa expressão de festas, há 7 festas no ano do calendário judaico, mas 3 delas são bem importantes. A primeira festa do calendário judaico, a primeira delas posso eu assim dizer, não é de uma forma ordenada, mas de uma forma citada. Primeira festa, os asmos. Segunda, Páscoa. E a terceira, colheita. Desses 50 dias, estamos vivendo o tempo da colheita. E o que é colheita? A colheita do Antigo Testamento. E agora nós vamos viver a do Novo. A expressão festa da colheita, o povo judaico, embora no período ainda, como foi ministrado pela missionária Meire, num período de deserto, no deserto eles não plantavam nada, eles viviam em cabanas. E sim, é uma festa importante, consideravelmente por mim, a festa das cabanas é a importante, porque vai fazer com que eles lembrem do período de deserto, e faz com que eles lembrem nos dias de glória, que eles vieram de baixo, eles tiveram uma história difícil. A festa da cabana vai fazer você voltar ao estado da simplicidade, vai fazer você olhar para a sua trajetória, e embora você já tenha a sua casa própria, você já tenha o seu negócio montado, você já tenha uma estabilidade financeira, a festa das cabanas vai fazer você voltar atrás e ver, peraí, eu tenho uma origem, eu tenho uma história, eu sei bem da onde Deus me tirou. Aí você volta ao lugar original da humildade. Por isso eu acho a festa da cabana uma festa importante. Mas aqui a expressão da festa da colheita, a festa da colheita se dá por algumas especificações, como por exemplo, quando se chegava o período de colheita, Israel colhia dentro da sua terra, era necessário entender que diante da festa religiosa, diante daquilo que Deus deixou na Torá, nos mandos escritos, a gente precisa entender que diante dessas leis tinha uma ordenância. E a ordenância que eu acho mais linda mediante aos ensinos da festa da colheita é que agora eles precisavam entender que nesse período da colheita de 50 dias, aquilo que eu colhia não era exatamente meu apenas. Aquilo que você colhia lá com a sua colheita, com o seu empreendimento, não era mais seu. Agora, por celebrarmos agora o período de festa de colheita religiosa, voltado para o religioso, é preciso entender que nesse período de festa, tudo que é seu e tudo que é meu não é só meu, não é só seu. Tudo que eu tenho, tudo que você tem agora é nosso. E isso está muito em comum à igreja primitiva, porque vivendo os apertos por causa da militância romana, e eles viverem em velarejos ou viverem em lugares como por exemplo pavimentos sólidos, pavimentos embaixo do solo, a gente vai entender que nesses lugares de dificuldade para viver o evangelho, a perseguição romana era em massa. Então tudo que eu tinha, tudo que você tinha dentro do vilarejo não era só meu. Se eu tinha um pedaço de pão e o meu irmão tinha fome, agora esse pedaço de pão não era só meu, eu tinha que dividir com o meu irmão, porque é inadequado, irmãos, é frívolo, irmãos, eu viver uma realidade de pão na mão, comer e ver o meu irmão sem comer, entendeu? Então é inadequado isso, não combina com a ideia de que Jesus veio para ensinar o amor, porque de todos os mandamentos que ele nos ensinou é sobre o amor. A festa da colheita, a festa do Pentecoste tem muito a ver, muito mais sobre o teu caráter pessoal do que a sua rodadinha na presença de Deus, do que a sua língua falada em Pentecoste, em línguas de profecias. Tem muito mais a ver sobre o que você faz
mais mediante ao teu caráter pessoal para com o seu irmão, é mediante o meu comportamento, do que aquilo que eu sinto na presença do Espírito. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem pratica o amor da festa da colheita edifica o irmão, edifica o evangelho, vive Jesus Cristo. Então, se você tivesse uma colheita e eu tivesse a minha, e o outro irmão não colheu nada, o que a gente fazia? Eu me unia contigo e falava: fulano não colheu nada. Aí a gente pega o que eu tinha, pega o que a minha irmã tinha, e ia até o fulano e dava uma porção para ele, porque o que eu colhia não era só meu, o que ele colhia não era só dele, e quem não colhesse nada não ia ficar de mão vazia, a gente repartiria. Quando você orar, nas suas orações, fale para Deus: Senhor, quem é que do meu convívio, da minha igreja, da minha família, ou da minha vizinhança, ou alguém que talvez eu não tenha mais contato, que está passando por necessidade, me abençoe, Deus, para que eu possa abençoá-lo. Essa oração é importante, irmãos, porque a gente precisa parar de brigar por coisas pessoais, parar de viver um evangelho egocentrista, um evangelho onde Deus vai matar o outro para que eu possa viver. Esse não é o evangelho de Cristo. Diga para esse irmão que está do teu lado, diga para ele assim, ó: festa da colheita tem muito a ver sobre a repartição. Você pode fazer uma pergunta íntima para esse irmão que está do teu lado? Faz uma pergunta íntima para ele, fala para ele assim, ó: como está a tua vida? Diga assim: você está precisando de alguma coisa? Talvez ele não vai te responder, né? Talvez ele vai falar: não, tá tudo bem. Mas nós devemos partilhar disso no dia a dia. Irmãos, tem pessoas que nunca falarão para você a necessidade, mas nós temos o Espírito Santo que revela, nós temos o Espírito Santo que mostra. Então que você faça essa oração dizendo: Espírito Santo, me dá um coração sensível às necessidades da minha comunidade. Voltando então a este momento histórico, e é por causa desse momento que eu e você estamos aqui. O que acontece é que nesse período de dias, a ordem de ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido, em um dia, na congregação, na sinagoga, né? Porque essa expressão de congregar, ela se dá de acordo com a historicidade da caminhada cristã. Mas sim, as sinagogas eram o lugar do ensino, e eles estavam reunidos. No começo, tinha muito mais gente, só que de acordo com a caminhada, nem todo mundo consegue se manter, nem todo mundo consegue caminhar junto. Pare para pensar aqui quantos já estiveram conosco nesse tempo inteiro, mas eles já não estão mais aqui. Uns foram para Cesareia, outros foram para a Judéia, mas a ordem é ficar. Mas nem todos têm a comunhão de perseverar. E agora a somatória deveria ser maior, mas foi num dia comum, um dia simples, um dia que tinha cara de não dar em nada. Aquele dia parecia que não ia dar em nada. Os irmãos reunidos. Agora há uma presença diferente naquele ambiente de ensino, naquele ambiente de culto. Quando Pedro, sensível ao ambiente, você consegue ter sensibilidade ao ambiente? Há um ambiente favorável nessa noite. Primeiro porque quando Deus
ordena para a liderança que haja festa no meio do arraial, pode acreditar, tudo que se escreve aqui, e você ora, você busca, é assinado na glória. Então há uma atmosfera favorável, a gente que ainda não sentiu, mas há uma atmosfera favorável. Dá uma olhadinha para esse irmão que está do teu lado, diga: se você se ligar, tu vai sentir. Fala para ela, fala para ele: se você acordar, diga, não dê lugar para preguiça, não dê lugar para o cansaço. Fala para esse irmão que está do teu lado, fala: pare de pensar o que está acontecendo na sua casa, se liga no culto, se liga no agora, se liga no já. Tu já está sentindo uma atmosfera diferente? Tu já está sentindo algo diferente no nosso meio? O nome disso é festa, irmãos. O nome disso é liberação celestial, ordenação, graça de Deus que já foi liberado. Agora pega quem quer, vive essa graça quem está disposto. Havia alguém naquele arraial disposto, naquela sinagoga, alguém se ligou. Quem foi? Pedro. É o Pedrão, aquele que alguém olhava e falava assim: rapaz, uma hora tu está com espírito, outro dia, outra hora tu está com demônio. Uma hora tu é do reino, outra hora tu é pessoal. É o camarada da inconstância. Só que Pedro agora foi transformado, porque ele teve um encontro com o mestre. Você já parou para pensar se Judas conseguisse remissão? A remissão que Judas deveria viver não era por falta de que Jesus não tenha liberado, foi as escolhas dele, a indisponibilidade no seu coração de prosseguir e de se redimir, porque ele andou com Cristo, e em todo momento Cristo era remissão. Mas naquele momento que ele vendeu o próprio Cristo, ele não conseguiu se redimir, ou seja, ele não conseguiu se perdoar. Embora Pedro estivesse lavando rede, estivesse pescando, voltou de volta, ele retornou para o lugar aonde ele viera. Jesus se encontrou com ele, transformou e disse para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele vai dizer: eu te amo com amor de amigo. Porque Pedro se autoanalisa e vê que as suas emoções não podem responder à sua condição de ser ou não ser. Pedro sabe que com os seus lábios ele pode falar, mas o seu corpo pode autorizar outro algo. E agora ele vai dizer: olha, remido pelo sentimento de outrora, ele vai dizer: eu amo como amor de amigo, eu amo como amor de irmão. Aí Jesus pergunta novamente para ele: tu me amas? Tu me amas? Perceba que a pergunta de Jesus também tem muito a ver com condições de números. O galo cantou 3 vezes. O próprio Cristo está dizendo: tu me amas. E Cristo está dizendo 3 vezes. O que é isso no mundo espiritual? Sou autorizada a dizer isso como uma palavra profética para você. Aquilo que te fez afundar, não importa quantas vezes, 1, 2, 3, a ordem de Deus existe uma remissão, existe uma honra para cada momento afundado. Deus está dizendo: eu tenho uma numeralidade para a sua vida, eu tenho uma ordem de condição para te remir. Se é 3 vezes, Pedro, eu também te remerei 3 vezes, Pedro. Se 3 vezes tu foi envergonhado, Pedro, 3 vezes eu também te exaltarei, Pedro. Aleluia. Deus está dizendo: você não vai dever nada, Pedro, porque no mundo espiritual você me negou. Por 3 vezes, Pedro, esse ato aconteceu. No mundo espiritual você está devendo, mas eu ressurgi na sua vida, Pedro. Eu desci, eu ressuscitei. Eu estou nessa praia, Pedro, para dizer para você que você não deve
espiritual. Porque assim como tu foi envergonhado, eu te remirei. Eu sararei as tuas feridas. Então é esse Pedro remido. É esse Pedro direcionado. É esse Pedro obediente. Fala a verdade. Se isso não acontecesse antes, se Pedro não tivesse o encontro com Cristo, ele certamente não estaria nesse ato do capítulo 2 do livro de Atos. Ele não estaria. Porque esse Pedro, ele é incontente. Ele é acelerado. Ele é alguém que fala uma coisa, mas faz outra. Normalmente pessoas inconstantes não suportam a espera demorada. Pessoas inconstantes começa, mas não termina. Pessoas inconstantes começa muito bem, mas vai perdendo fulgor, vai perdendo a velocidade. Deus precisa tratar os nossos temperamentos para retirar o Pedro que há na nossa alma. O Pedro inconstante, o Pedro que bate no ombro do nosso bispo e diz: conta comigo. Mas na primeira guerra está cansado, está desmotivado, está quase morrendo. Cadê o Pedro? Sumiu. Que esse Pedro saia de nós. E que recaia sobre nós a remissão de Deus, a graça de Deus. Jesus vai comer e passa esse período. E agora esse mesmo Pedro, que está no meio da congregação, que está no meio do tabernáculo, está no meio da sinagoga, e agora ele está dizendo, ele toma a autoridade da palavra, ele pede a autoridade da palavra, e ele começa a falar, cheio do Espírito, porque ele entendeu a atmosfera do ambiente. Dá uma olhadinha para esse irmão que está do teu lado, diga: seja mais sensível. Aleluia. Se o Espírito Santo descer nessa noite, diga para ele, por favor, seja sensível à voz do Espírito. Fala para ela, fala para ele, não, diga, não tenha medo, diga, não tenha medo. Diga, vai adiante, avance. Esse toque não é outro senão o Espírito. Isso não é da tua carne, isso não é do temperamento, isso é a graça de Deus no ambiente. Pedro sentiu. A gente olha para Atos 2 e a gente fica olhando. Se Jesus pudesse estar lá naquele momento em carne, ele diria, quem diria? Olha, fulano está aqui. Rapaz, mas eu achei que fulano não chegaria nem a metade do caminho. Rapaz, eu não dava nada para fulano. Mas não é que fulano conseguiu? Poxa, mas cadê o outro fulano que eu tanto investi? Que eu tanto depositei? Perdeu o fulgor. Perdeu a velocidade. Sabe por que às vezes a gente fica desanimado no meio do caminho? É porque nós valorizamos muito mais naquilo que perdemos do que aquilo que restou para nós. Talvez você esteja dizendo, mas que motivo eu tenho para agradecer? E Deus está dizendo, você tem motivo sim. Porque embora alguns foram, outros ficaram. Não valorize o que se foi, valorize quem ficou. Invista em quem ficou. Dê glórias e graças a Deus por quem ficou. E se Jesus estivesse naquele ambiente, com certeza através do Pai, o Filho e o Espírito Santo está junto na Trindade. A descida do Espírito Santo também representava a descida do Filho. Olhando para Jesus ao dizer que eu e o Pai somos um, mediante essa analogia eu digo isso. E naquele momento Pedro começou a dizer, estou sentindo algo diferente. Irmãos, fiquem ligados, porque é algo diferente. E ele toma a autoridade naquele momento. E eu começo a perceber, a cabeça de pensadora começa a imaginar o Pedro que não conseguia falar, o Pedro que tremia a mão e tremia os pés e dizia, o que é isso que eu estou sentindo?
Meu Deus, eu estou sentindo uma coisa diferente. E ele vai sentindo, e parece que Pedro sente aqui, e alguém que está do lado de Pedro começa a dar glória, começa a dar aleluia. Aí catuca o outro de lado e diz: tu está sentindo o que eu estou sentindo? Aí o outro talvez vai dizer: ainda não. Aí o outro pega na mão e diz: então sinta, porque o que eu estou sentindo aqui não é humano. Aí o outro vai pegando, porque pavio de crente, irmão, graça de crente aqui nem pavio, vai pegando para tudo que é lado. A graça de Deus é insuportável, irmão. O que eu quero dizer com isso é que não há como suportar, não há como conter a graça. Daqui a pouco Pedro começa a falar em outras línguas. Daqui a pouco o irmão do lado, eu percebo agora os apóstolos falando tudo em outras línguas. Agora o negócio alastra para tudo que é lugar. O povo começa a falar em outras línguas. Eles começam a adorar, eles começam a glorificar. Meu irmão, para que isso aconteça, só existe uma coisa que faz a igreja viver: a autorização do próprio Jesus na descida do Espírito. Qual é? Oração. Oração. A oração, a intimidade fará você viver dias extraordinários. Começaram: glória, 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 oh glória. Um chora do lado, outro chora do outro. Alguém se humilha, se dobra, se ajoelha, porque não aguenta o peso da glória. E eles começam a dar glória, eles começam a bendizer o nome, e a glória vai invadindo aquele ambiente, e eles vão se tornando revestidos. A graça, a comunhão, a bondade está sobre aquele ambiente. Alguém não para de orar, alguém não para de clamar. A glória vai tomando o ambiente, meu irmão. Se tu estiver disposto a dar glória comigo aqui, esse ambiente vai ficar pequeno. Eu quero ver você começar. Começa comigo, vai, levanta a tua mão. Começa a dar glória, começa a dar glória, começa a dar glória. Enalteça, vai, enalteça, enalteça. Oh, aleluia. Arabaxuria lamandarai, Xaramaxuria lamandarai, Xaramaxuria lamandarai. Desce com teu fogo nesse ambiente, Senhor. Consome esse ambiente. Consome esse ambiente. Queremos estar autorizados. Queremos estar autorizados. Então vai, para você sair de Jerusalém, glorifica, exalte, sinta a glória de Deus. Da baixuria lamandarai. O céu não fica fechado enquanto houver um crente se derramando na presença. Enquanto houver um crente dizendo: toque em mim de novo, Senhor. Senhor, eu perdi. No meio do caminho eu parei de te sentir. Senhor, no meio do caminho eu parei, mas eu quero te sentir, amigo. Oh, Senhor, não me faça sair desse ambiente se não for com a tua presença. Aí eles começaram a dar lugar. É ali que eles tiveram autorizado. O que faz a descida do Espírito Santo não são os dias. Eu creio e acredito que Deus não tinha estabelecido apenas uma data. Assim também como eu creio que a saída do povo do Egito não está atribuída aos anos que eles deveriam ficar lá. Deveria ser meses, deveria ser dias. Mas o que eles ficaram rodeando foi porque eles não conseguiram se quebrantar de fato. Talvez você está dizendo: ainda não vivemos um momento extraordinário. E você esteja se perguntando: por que Deus? Por que Deus as coisas não rompem? Por que Deus as coisas não acontecem? E Deus está dizendo: não é culpa do céu, é culpa sua. Deus está dizendo: para que a glória desça, tem que ter alguém disposto. Tem que ter um coração quebrantado. Para que vocês estejam autorizados a sair dessa quatro paredes, irmão,
Deus tem obras magníficas para realizar no nosso meio. Mas antes disso, Ele está dizendo: vocês não suportarão aquilo que eu tenho preparado para vocês. Vocês não suportarão se não tiverem revestidos. Então vocês só receberão quando entender a voz de comando de Moisés. A voz de comando é: tire os ídolos. A voz de comando é: direitai a casa. A voz de comando é: voltai a sua mente para o Senhor. A voz de comando é: não te embarace com as coisas dessa vida. A voz de comando de Deus é: perceba que eu te chamei para viver o teu chamado, o teu ministério. Deus chamou cada um de nós aqui, irmãos. Há um chamado de Deus sobre a tua vida. Aí você olha para o corpo pastoral e você diz: não, é responsabilidade deles. Aqui dentro tem pregadores do evangelho. Aqui dentro tem ganhadores de almas, tem missionários, aqui tem evangelistas. Eu não estou falando de óleo de unção. Eu estou falando aquilo que Deus te chamou para ser desde o berço, desde o ventre da sua mãe. Eu estou dizendo de chamados específicos que Deus deu a você. Mas quando isso tudo se iniciará, ou se intensificará, quando de fato nós mergulharmos no querer e na vontade de Deus. Jesus dizia para os discípulos: até quando estarei convosco? Isso me faz perceber que humanamente Jesus tinha uma preocupação. Ele está dizendo: vocês precisam estar preparados, porque ele sabia que ele ia cumprir o seu propósito. E os discípulos não deveriam mais dormir dentro de um barco. Os discípulos não deveriam dormir mais no monte. Eles deveriam se lançar. Eles deveriam abraçar o seu chamado. Eles deveriam se envolver com o Espírito. Quando você se envolve com o Espírito, você descobre que você perdeu tempo demais. Quando você se envolve, meu irmão, Deus não nos chamou para fazer um juntamento de pessoas. Deus nos chamou para viver o que Ele quer que vivamos. Você pode direcionar uma palavra ao coração dessa pessoa que está do teu lado. Diga: viva o que Deus quer que você viva. Por favor, pegue na mão desse irmão que está do teu lado e diga assim: Deus quer que você esteja aonde Ele quer que você esteja. Fala: viva os propósitos de Deus para a sua vida. Esteja onde Deus quer que você esteja. Faça o que Ele quer que você faça. Se envolva no chamado que Ele te chamou. Desenvolva os dons espirituais. Se entregue na intensidade da presença do Espírito. Quando você se entrega, você descobre que não está sozinha. Tu não está sozinha. Você tem um aliado. Você tem um amigo. Amadureçam, cresçam na graça, no conhecimento. Aí sim, eles estavam preparados para viver coisas extraordinárias. E se cumpriu o dia de Pentecostes. Pentecostes não é só falar em línguas. Pentecostes é mais que isso. Pentecostes é mergulhar. Pentecostes é se esvaziar de si mesmo. Pentecostes é se desvincular da prisão do passado. Pentecostes é se lançar no querer
e na vontade de Deus. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os... Quem sabe? Me ajuda, ministério louvor? De mim. Tu sabe? Me ajuda? Quero me esvaziar. Quero me esvaziar de todos os meus títulos, de tudo que me afasta de ti. Diga, Senhor. Senhor, quero me esvaziar de mim. Cante, vai, diga. Eu quero me esvaziar. Isso, pegue a sua voz e declare, diga. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar. Vai. Eu quero me esvaziar da prisão do passado, de tudo que me afasta, vai, de tudo que me afasta de ti. Oh Senhor, Senhor, pra onde eu irei? Se só tu tens de vida eterna, de vida eterna. Oh! Onde eu esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me. Fique de pé. Fique de pé. Vai. Oh Deus, move-me com o seu amor e usa-me para o seu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Declare: eu me esvazio, Senhor. Você pode fazer isso, se esvaziar. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Diga. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços, Senhor, de amor. Em teus braços de amor. Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão. E agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras, 7h30 e domingo pela manhã, 9 horas e às 19 horas. Aqui na rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz.